Oi pessoal, eu sou Newton aqui da CPA. Nós estamos dando sequência à série de vídeos que estamos fazendo a respeito da reforma tributária. Muito bem, nós temos falado muito sobre os projetos, sobre as propostas, temos entrado em detalhes a respeito disso, mas de repente nos surgiu uma dúvida. Afinal, você que nos acompanha está preparado para as mudanças que certamente virão? Por exemplo, fala-se que qualquer que seja a proposta aprovada, ela vai ser aí por volta de dezembro, janeiro ou no máximo fevereiro de 2020. A grande questão é a seguinte: você está preparado? As empresas das quais você participa, ou cuida, ou é responsável, estão preparadas para isso? As empresas terão que tomar alguma providência, fazer alguma coisa, fazer alguma modificação, ou elas serão prejudicadas nesse ponto ou naquele ponto, ou serão beneficiadas? Então, essa é a grande dúvida. O que vai acontecer quando as mudanças realmente vierem? Muito bem, nós aqui da CPA resolvemos fazer uma série rapidinha aí de vídeos e textos falando exatamente sobre essa questão da preparação para isso aí, né? Bom, basicamente hoje nós temos 4 principais propostas que são aquelas mais cotadas para serem aprovadas de alguma forma lá no Congresso Nacional. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar cada uma das propostas, dar uma recordada qual que é a estrutura dela e depois verificar, bom, isso se aplica a você? Aquilo se aplica a você, aquilo se aplica nessa empresa ou naquela empresa. Enfim, vamos tentar fazer uma adequação, fazer um enquadramento dos contribuintes, que afinal são as empresas, em relação a isso que está acontecendo. Muito bem, para fazer esse trabalho eu convidei a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, o primeiro projeto que a gente vai falar, a primeira proposta é a PEC 45. Bom, essa proposta está tramitando na Câmara dos Deputados desde abril. O presidente da comissão especial é o Hildo Rocha e o Aguinaldo Ribeiro é o relator. A proposta tem autoria do deputado Baleia Rossi e tem como referência o projeto desenvolvido pelo Centro de Cidadania Fiscal, CCIF, que acaba com 3 tributos federais, o IPI, PIS e COFINS, extingue o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, todos incidentes sobre o consumo. No lugar deles é criado o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, que incide apenas sobre os cigarros e as bebidas alcoólicas. Muito bem, o objetivo principal, então, eu diria que o objetivo único da PEC 45 é extinguir 5 tributos, deixando um, que é o IBS, ou o IVA. E além disso, criando o imposto seletivo que incide sobre dois produtos, né? Cigarro e bebidas alcoólicas. Essa é a proposta, esse é o objetivo. É aí que a PEC vai chegar, caso ela vai ser aprovada nos moldes de segundo texto que estão lá hoje no Congresso. A minha pergunta é o seguinte: você está preparado para essa mudança? Ou a empresa na qual você atua, ou as empresas nas quais você é responsável, estão preparadas para essa mudança da PEC 45? Será que tem que tomar alguma providência? Tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma alteração em alguma coisa ou vai dar muito prejuízo? Ou vai dar um lucro interessante com essa mudança e tal? Então, a questão é essa: como particularizar essas novas regras que um dia virão para cada um dos contribuintes, seja ele uma grande empresa, uma SA, uma média, uma limitada, ou seja até uma empresa individual, seja uma empresa que paga seu imposto como lucro real ou lucro presumido, ou até uma empresa do Simples Nacional. Enfim, quais serão as consequências que ocorrerão se a PEC 45 for realmente aprovada no Congresso Nacional para você e para as suas empresas? Essa é a primeira questão.
Mas nós temos que continuar, porque eu falei que são 4 propostas, né? A segunda é a PEC 110, né, Juliana? Isso aí. Bom, a proposta, a PEC 110, está tramitando no Senado Federal desde o início de julho. Ela foi baseada na PEC 293 de 2004, que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara em dezembro de 2018 e que teve como relatoria o Luiz Carlos Rauli, ex-deputado. Bom, o relator da PEC 110 na CCJ, que julgou a admissibilidade, foi o senador Roberto Rocha. A proposta também pretende criar o IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, mas diferentemente da PEC 45, ela extingue 9 tributos. Federais são o IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, Salário, Educação e CID Combustíveis, estadual, o ICMS, e municipal, o ISS. Bom, a PEC 110 também pretende criar o imposto seletivo, mas, além dos cigarros e das bebidas alcoólicas, incidirá também sobre o petróleo e seus derivados, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e serviços de telecomunicações. Além disso, a PEC incorpora a CSLL ao IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e passa o ITCMD para a competência federal. Além disso, aumenta a incidência do IPVA, tributando também as aeronaves e as embarcações. Muito bem, então a PEC 110, interessante, né? A PEC 45 está na Câmara dos Deputados e a PEC 110 está no Senado Federal. A gente poderia perguntar, mas como que essas duas propostas de emenda constitucional vão tramitar ao mesmo tempo, só que em 2 casas? Bom, em princípio não há nenhum problema. Eu registro que o Rodrigo Maia, que é o presidente lá da Câmara dos Deputados, falou recentemente que num determinado momento nós vamos juntar essas 2 propostas e fazer uma só. Concluí-la na Câmara ou concluí-la no Senado, pouco importa, ela será concluída no Congresso Nacional. Muito bem, veja como é interessante. As duas PEC 45 e 110 são muito parecidas. Uma extingue 5 tributos, deixando o IBS e mais o seletivo. A PEC 110 ela faz o mesmo caminho, só que ela extingue 9 tributos e também mantém o imposto seletivo. Então é interessante verificar como os caminhos são diferentes, mas o objetivo final é praticamente o mesmo. Mas tem outras modificações. Por exemplo, a 110 ela também cria o seletivo, né? Só que não o seletivo só para cigarro e bebidas alcoólicas. Ele acresce outros serviços e outros produtos. Então, o seletivo é muito mais abrangente, né? Quando entra com petróleo, combustíveis, energia elétrica e assim por diante. Além disso, no próprio texto, nós verificamos aquela história de incorporar a CSLL no IRPJ. Aliás, é um sonho de todo mundo, das empresas, dos profissionais, do próprio governo que tem que administrar, né? Então, é uma boa medida. Mexe um pouco com a competência do ITCMD, que é aquele Imposto de Soberança e Doações, que hoje é estadual, passa para federal. E, além disso, mexe no IPVA. IPVA é aquele imposto que a gente paga nos veículos nossos, né? Só que ele aumenta a incidência, o campo de incidência do IPVA para fazer embarcações e também aeronaves, né? A grande pergunta é a seguinte, mas por que a aeronave e embarcação já não estava lá desde o começo? Porque é um veículo, né? Automotor, né? Bom, não me pergunte, o fato é que a gente quer consertar isso, se é que vai ser possível. Muito bem, então esse é o desenho muito estrutural, muito geral da PEC 110. Bom, e que projeto nós temos mais? Bom, agora nós temos um projeto que está se avizinhando, está chegando. O governo prometeu que iria anunciar agora no dia 31, não o fez, né? Ontem o dia passou o dia inteiro, nada aconteceu. E aí ele está falando que talvez seja na semana que vem, depois do segundo turno da reforma da Previdência lá na Câmara.
Vamos esperar que seja. Bom, então nós temos agora o terceiro projeto, que é o do governo federal e tem 3 partes importantes. Bom, a primeira parte é sobre o imposto sobre transações financeiras. Esse projeto ele prevê uma alíquota de 0,60% do imposto sobre transações financeiras, no lugar de todos os outros tributos federais, com exceção do imposto de renda. O ITF seria pago em cada operação, tanto pelo comprador como pelo vendedor. Bom, o Ministério da Economia pretende criar esse imposto como substituição dos encargos previdenciários sobre a folha de pagamento. Por essa razão, será necessária uma alíquota de 0,30%. Muito bem. O segundo tributo que está previsto lá, ou pelo menos está sendo divulgado, é o tal IVA federal, ou Imposto Único Federal. Não sei qual vai ser o nome final. Esse Imposto Único Federal, ou IVA federal, ele vai substituir basicamente 3 impostos federais, que é no caso o IPI, o PIS e a COFINS, né? Inclusive o governo está dizendo que dependendo da disposição dos governadores e prefeitos, dá até para juntar o ICMS e o ISS nesse tal. Ora, se isso acontecer, né, se você tem IPI, PIS e COFINS no IVA federal, e de repente governos e prefeituras governos estaduais resolvem juntar, aí juntou tudo, vai dar o IVA nacional, né? Mas um pouco diferente, porque os governos e prefeitos não querem dar autoridade para a União para legislar. Estão dizendo que estão perdendo autoridade, estão perdendo competência, por isso querem fazer o seu próprio projeto. Muito bem, e qual é o terceiro caminho aí desse projeto do governo federal? Bom, a segunda parte é o Imposto Único Federal. Esse imposto, ou o IVA de valor agregado, substituiria outros 3 impostos, o IPI, PIS e COFINS. Dependendo da disposição dos governadores e prefeitos e de um novo pacto federativo com a União, poderiam até ser incluídos o ICMS e o ISS, desde que haja um ajuste na alíquota. Muito bem, o terceiro item disso aí são alterações do imposto de renda. Várias alterações estão previstas. Uma delas, é uma ideia talvez seja meio maluca, mas de qualquer forma, é que o ITF, aquele imposto de transação financeira, que nada mais é do que uma CPMF antiga, ele, ao invés de ter 0,6%, terá 1%. E diz o governo federal que se for 1%, ele extingue o imposto de renda. Não sei bem se isso será possível, mas essa é uma ideia. A mim me parece um pouco exagerada, mas veio lá do economista Marco Sintra, que é o atual secretário da Receita Federal e é um entusiasta do tal imposto único. Bom, e além disso, ainda no imposto de renda, outras falam que ele pretende reduzir o IR das empresas, assim como fez o Trump lá nos Estados Unidos, que ele pretende reduzir o imposto de renda da pessoa física, inclusive aumentando o limite de isenção para 5 mil, reduzindo as tabelas progressivas, enfim. Na área do imposto de renda tem muitas medidas que estão sendo anunciadas e a gente vai confirmar porque o projeto deve sair na semana que vem. Finalmente, nós temos o quarto projeto, né? Além da PEC 45, PEC 110 e o governo federal, nós temos a proposta dos governadores estaduais e dos prefeitos. E qual é essa, Júlia? Bom, os secretários de Fazenda aprovaram a redação de uma proposta de reforma tributária para ser encaminhada ao Congresso. O texto foi aprovado no Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAS, e os gestores decidiram que apresentarão uma proposta criando um comitê gestor somente com os estados e municípios, sem a participação da União. O texto irá trazer uma alíquota mínima ainda a ser definida, e cada estado ou município poderá alterar o percentual. A União não poderá definir a alíquota do imposto, mas ainda terá participação na arrecadação, de acordo com a medida. Os secretários querem criar um fundo de desenvolvimento regional para atender principalmente as regiões Norte e Nordeste
e um fundo de equalização de perda de receitas que eventualmente ocorrer com as mudanças. A Zona Franca de Manaus será mantida no mesmo molde das regras atuais e uma base ampla para englobar os serviços digitais na tributação também faz parte da proposta. Muito bem, então eu resumo da ideia dos governadores que estiveram reunidos várias vezes por semana e parece que isso vai ser concluído na semana passada, essa tal proposta, e vai ser anunciada, né? Quer dizer, no geral, lá no CONCEFAZ, né, que é esse comitê, eles decidiram, primeira coisa, tirar a união da gerência do comitê gestor, né? A ideia deles é que a união estando lá, inclusive alguns deles têm reclamado muito do comitê gestor do Simples Nacional, né? A União e a Secretaria da Receita, que administra o Simples Nacional, os estados e os prefeitos, né, os municípios, têm reclamado muito da participação do comitê gestor do Simples Nacional. Por isso que eles não querem, não admitem o comitê gestor desse imposto com a União. Eles querem criar um IVA dos estados e no município. Inclusive, no relatório deles está sendo chamado de IVA dual. O que é dual? Duplo. Seria um IVA do ICMS e um IVA do ISS, somando os dois. Mais ou menos igual ao IVA nacional, só que o IVA nacional ficaria só com o federal. Muito bem, então há algumas notícias importantes que ele fala que os estados deverão admitir uma alíquota única, que será definida posteriormente, tem a criação de um fundo regional para evitar perdas. A Zona Franca de Manaus, ela será mantida nos mesmos moldes. Quer dizer, essa é uma grande preocupação, porque a PEC 45 ela não admite mais esses benefícios fiscais, isenções, etc. Né? Isso praticamente condena a Zona Franca de Manaus ao desaparecimento. É por isso que os governadores e prefeitos estão fazendo esse tal projeto específico deles. E, finalmente, me parece que há uma resposta aqui dos governadores e prefeitos a respeito da tributação dos serviços digitais, né? Hoje discute-se muito como que vai tributar a Netflix, né? Como que tributa o Google, como que tributa, enfim, esses produtos eminentemente digitais não estariam muito cobertos pela tributação atual e os governadores do seu projeto vão cuidar disso, ou pelo menos pretendem fazer. Muito bem, então aí estão os 4 projetos que são aqueles que, com maior possibilidade de ser aprovado aí no mês de dezembro, janeiro, né? A PEC 45, a 110, o governo federal e, finalmente, os governadores. Nos próximos vídeos a gente vai detalhar um pouco mais esse enquadramento, não é mesmo, Juliana? Isso aí, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês o site do CPA é netcpa.com.br. Também você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, o @netcpa em todas elas. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem. Antes de encerrar, eu queria lembrar que a gente vai preparar uma espécie de um relatório que depois nós vamos disponibilizar para todo mundo, para que façam uma espécie de um checklist para saber onde vai mexer isso, com quem, etc. Né? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.